Espírito Santo, Pai. Senhor, eu entro na tua santa presença, Senhor, e te peço. Perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas, Senhor. Derrama a tua presença poderosa sobre mim para transmitir a tua palavra para a tua igreja, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o tema que eu trouxe para cada um de nós meditarmos nessa noite é as provações de um chamado. E diz o seguinte: provação é a hora de quando a nossa fé é testada. Nos tempos difíceis, podemos abandonar a Jesus ou continuar crendo nele. Então, irmãos, a provação é a hora em que a nossa fé é testada. É a hora em que os desafios começam a bater à nossa porta. É a hora em que aquele problema, aquela situação vem sobre a sua vida, não porque você está errado, não porque você está fazendo algo que esteja colhendo esse fruto, mas porque para testar a sua fé, para testar a sua comunhão com o Senhor Jesus, para testar se em meio a esses problemas você irá ter fé de continuar firme na presença do Senhor Jesus, ou se você vai retroceder. Muitos retrocedem quando são provados, quando é provado, retrocede, volta para trás, volta para os braços daquele a quem causou a doença, a quem causou o problema, a quem causou a miséria, o demônio. Muitos voltam atrás, mas aqueles que permanecem firmes, sendo provados, esses o Senhor Jesus honra, esses o Senhor Jesus cuida, esses o Senhor Jesus ouve a oração, irmãos. Então a aprovação é isso, é a hora em que a nossa fé ela é testada. Então, se está acontecendo algo aqui de você dizer: Júnior, olha, eu obedeço a Deus, eu busco a Deus, Júnior, mas olha, é perseguição, olha as pessoas falando mal, olha as pessoas fazendo isso, fazendo aquilo, Júnior, olha, eu já estou para desistir. Você está no caminho certo, porque se você estivesse servindo a Deus, irmãos, e tivesse todo mundo falando bem, se tivesse todo mundo elogiando, se tivesse todo mundo dizendo isso, é aquilo, que era que estava alguma coisa errada, porque o próprio Deus veio, o próprio Senhor veio e a vida dele foi de perseguição, a vida dele foi de provação. Prova, Júnior, prova no nascimento dele. No nascimento dele, as mães de Israel choraram. Por quê? Porque o rei ficou sabendo e mandou matar todas as crianças. Então, já no crescimento de Jesus, o que aconteceu? No crescimento de Jesus, já começou a provação. E durante o percorrer do crescimento dele, o que vai acontecer? Os fariseus começam a perseguir Jesus. A Bíblia diz que eles esperavam uma oportunidade, uma palavra errada para o acusar, para o envergonhar. Então, o que é isso, Júnior? Provação. E muitas das vezes nós somos provados, muitas das vezes em provação sobre a nossa vida e nós não entendemos, nós reclamamos, nós debatemos com Deus, nós ficamos tristes, nós pensamos em nos desviar, mas é a provação para saber se você tem uma fé verdadeira, para saber se você quer servir a Deus de verdade, irmãos. A provação mostra se nosso amor por Jesus é verdadeiro ou só uma atitude egoísta e interesseira. Como assim, Júnior? Um amor verdadeiro? Irmãos, muitas pessoas vêm até Jesus, por quê? Por causa de cura, por causa de uma porta de emprego, por causa que a sua vida está dando errado, por causa que está acontecendo alguma coisa, e essas coisas que estão acontecendo fazem com que as pessoas procurem a Jesus. Mas o que acontece? Quando Jesus muda isso, as pessoas voltam novamente para o mundo. Prova é, sim, olha, os 10. O que acontece? Jesus cura quanto? Os 10. Mas quantos voltam para engrandecer o nome dele? Apenas um. É exatamente o que acontece nos dias de hoje. A provação, quando começa a provação do chamado na vida da pessoa, por a pessoa não amar verdadeiramente a Deus, a pessoa volta. A pessoa volta para o mundo, volta para o lugar em que Jesus tirou. Mas aqueles que permanecem firmes têm crédito com Deus. Aqueles que permanecem firmes têm crédito com o Senhor Jesus. Irmãos, não, olha, é maravilhoso, se é bom você ter um cartão de crédito em que você vai lá no banco, em que você vai lá no mercadinho e passa aquele cartão de crédito e a pessoa diz: olha, foi aprovado. Você pode fazer 1.000, 2.000 reais de compra. Imagina você ter crédito no céu.
Imagina você ter crédito com a presença do Espírito Santo. Imagina você dobrar o seu joelho na sua cama e dizer: Senhor Jesus, por favor, Senhor, estou passando isso, passando aquilo, e a presença do Espírito Santo vir ao teu ouvido e dizer: eu estou contigo. Irmãos, isso é crédito no céu. Mas para isso acontecer, você vai ser provado. Para isso acontecer, a sua fé vai ser provada, irmãos. Não tem como você conseguir crédito no céu sem a sua fé ser provada. Para você receber o crédito no cartão, é preciso o banco avaliar, saber se você é lícito. Olha, investiga os dados dessa pessoa aí. Será quanto é que ela merece de crédito? É exatamente assim também, irmãos, no mundo espiritual. Jesus disse: olha aí como aquela pessoa está vivendo. Olha aí as ações daquela pessoa, olha as atitudes dela. Olha quanto eu posso dar de crédito a ela. Olha aí como está sendo a vida dela, a vida dele lá na terra. Aí eles olham e dizem: olha, Senhor, estão perseguindo ele, estão perseguindo ela, olha, estão falando mal dele, estão falando mal dela por causa do teu nome, por causa da tua palavra. Aí Jesus disse: ele tem crédito comigo. Ouve a oração dele, ele tem crédito comigo, ela tem crédito comigo. Quando ela orar, meus ouvidos vão estar abertos à oração deles. Mas precisa a sua fé ser provada. É preciso que a sua fé seja provada. Então, quando vier a provação, quando vier, não reclame, não murmure, não fique procurando motivo, não fique procurando explicação. Apenas adore, apenas exalte, apenas engrandeça o nome do Senhor Jesus. Muitos homens e mulheres na Bíblia tiveram sua fé provada, passando perseguições, aflições, rejeições e muitas outras coisas. Então, não é só você. Não sou só eu. Os que vieram antes de nós passaram por provações, passaram por perseguições e coisas tremendas. Não era uma perseguição de falar mal de você. Não era uma perseguição de dizer isso e aquilo. Não. Eles passavam perseguição de morte. Procuravam eles para matar, para prender, para tirar todos os direitos que ele tinha. Hoje você tem direito a pregar a palavra. Hoje você tem direito a dizer que ama a Jesus. Aqui engrandece Jesus sem ser preso, sem ser morto, sem ser tratado como um bandido, como um ladrão. Hoje você tem esse direito, mas eles não. Eles falavam de Jesus mesmo sabendo que iam morrer. Isso é forte, irmãos. Eles falavam de Cristo mesmo sabendo que podiam morrer. Eles falavam que amavam a Deus mesmo sabendo que a qualquer momento podiam ser presos e perder tudo o que tinham. Eles falavam da presença do Espírito Santo mesmo sabendo que a família deles podia ser morta. Ele falava da presença do Espírito Santo mesmo sabendo que se fossem pegos iriam ser degolados, iriam ser crucificados, iriam ser tratados como bandidos. E muitas das vezes, nós, por causa de palavras, por causa de uma cara feia, por causa de algo que deu errado, por causa de uma situação que está acontecendo, nós queremos voltar para trás. Nós queremos voltar para o lugar em que oramos para o Senhor nos tirar. Nós queremos voltar para um lugar em que nós gemíamos e pedíamos uma saída, uma solução, o mundo. Muitas das vezes, por causa disso, nós queremos voltar. Mas como o presbítero Lucas falou, o Senhor Jesus recordou a cada um de vocês de onde tirou essa noite. Então valorize. Temos, por exemplo, nosso pai na fé, Abraão. Primeiro ponto do chamado de Abraão. Ele teve que deixar toda a sua família e ir a uma terra distante por ordem do Senhor. Esse foi o primeiro passo de fé. Agora imagina aí, Abraão, o primeiro ponto do chamado dele foi o quê? Abandonar toda a família dele. Ele deixou toda a família dele e saiu em uma coisa, uma promessa que o Senhor tinha confiado a ele. Imagina só isso aí. Imagina aí, você tem o seu trabalho aqui em Jericó, você tem o seu mantimento, a sua casa, e Deus olhar e dizer: olha, deixa isso tudo e vai atrás dessa promessa aqui. E você abandonar tudo, abandonar pai, abandonar mãe e ir atrás da promessa que o Senhor tinha feito. Esse foi o primeiro ponto do chamado de Abraão. Isso não foi fácil. Gênesis capítulo de número 12, versículo de número 1, confirma essa teoria que diz: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Outro dos pontos do chamado de Abraão: ele teve que ser provado naquilo que ele mais pedia a Deus, seu filho Isaque.
pois o Senhor pediu o seu filho da herança. Outro ponto do chamado de Abraão. Abraão foi provado naquilo que ele mais pedia a Deus. Agora imagina aí, Abraão, Senhor, olha, me dá, Senhor, olha, um herdeiro. Senhor, me dá alguém para tomar de conta, porque se eu morrer, Senhor, o meu servo vai tomar de conta de tudo aquilo que eu conquistei. Senhor, por favor, Senhor, me dá um herdeiro. E o Senhor ouve o pedido de Abraão. Mas o que acontece? O Senhor também prova a Abraão. O Senhor provou ali para saber se Abraão amava mais o Senhor ou o filho dele. E disse: Abraão, olha, eu quero te fazer um pedido. Que você me dê o teu filho, teu único filho, Isaque, para mim. E o que foi que Abraão fez? Abraão murmurou? Não. Abraão reclamou? Não. Abraão disse que Deus não era com ele? Não. Abraão ouviu a voz do Senhor e não poupou nem sequer o seu único filho, o seu herdeiro. Abraão saiu a uma terra distante e olha só que interessante, ele vai com o menino e chegando ao pé do monte, ele vai subindo e o menino diz: olha papai, nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o cutelo, mas onde está o sacrifício? Agora vem aí, irmãos, a importância de nós profetizarmos, a importância de nós olharmos e usarmos a nossa boca para profetizar. Abraão olhou para o seu filho e disse: Deus proverá o sacrifício. Deus proverá, mesmo sabendo que o seu filho era o sacrifício, irmãos. Olha a fé daquele homem. E sobre Abraão, amarra o seu filho e estava disposto a matar o seu filho por amor ao Senhor. E quando ele ia descendo o cutelo, uma voz do céu brandou e disse: Abraão, Abraão, não toques no menino, porque eu sei agora que tu me amas. O que é isso? Era Deus dizendo a Abraão: não precisa mais tocar em Isaque, Abraão, porque agora você me mostrou que ama a mim. Você me mostrou que não negou nem sequer o único filho que você tem. Irmãos, isso é muito forte, mas muitas das vezes nós temos a tendência de quê? De reclamar. Muitas das vezes nós temos a tendência de olhar para trás, de questionar com Deus, de dizer: Deus, o que é que está acontecendo? Senhor, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está havendo isso? Olha, Senhor, isso e aquilo, e debatendo com Deus, sendo que sua fé está sendo provada. E muitas das vezes você não está enxergando. Mas quando a sua fé for provada, faça como Abraão. Não importa se a aprovação é grande, não importa se a aprovação está te machucando, adore o nome do Senhor, faça a vontade dele, exalte a presença do Espírito Santo, irmãos, porque o Senhor Jesus, ele é fiel. Deus é fiel, irmãos. Ele é fiel na vida de cada um de nós, mas cada um de vocês que tem chamado vai ser provado. Eu não vou ser hipócrita de mentir que você, a partir do momento em que aceitar Jesus e que vier, olha, Júnior, agora eu quero servir a Deus, que você não vai ser provado. Vai sim. Irmãos, o mundo vai te perseguir. No momento em que você aceitar Jesus, que começar a buscar Jesus de verdade, o mundo vai te perseguir. As amizades em que você vinha do mundo, olhava e dizia: olha, esse é meu amigo, essa é minha amiga, vão ser quem vão se virar para você e dizer: olha, você está louco. Você está louca, agora é dentro de uma igreja, agora é fazendo isso, é fazendo aquilo. Olha, você está louco, e você vai dizer: mas olha, estava do meu lado, agora está contra mim, o que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que você agora está seguindo um caminho diferente. Você está seguindo o caminho dos céus. Você aceitou o chamado do Senhor Jesus na sua vida. Então nessa noite, irmãos, aceite o chamado de Deus. Não importa a aprovação, não importa o problema, não importa a situação. Aceite o chamado de Deus na tua vida. Deus tem chamado na vida de muitas pessoas, mas as pessoas estão rejeitando o chamado de Deus. As pessoas estão rejeitando Deus chamando. É Deus chamando e dizendo: olha, vem fazer a minha obra. Olha, vem fazer isso, vem louvar, vem pregar. Olha, você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, mas nós rejeitamos o chamado de Deus. As pessoas estão rejeitando o chamado do Senhor Jesus. Infelizmente, muitas pessoas estão escondendo o seu chamado.
Muitas pessoas estão escondendo o chamado que o Senhor entregou. Não esconda o seu chamado. Não esconda o chamado que Deus entregou a você, irmãos. Não esconda, não esconda, não esconda. Mas use o chamado que Deus entregou na tua vida para resgatar almas nesse mundo, para ganhar almas da mão de Satanás. Olha, Júnior, mas Deus me chamou para louvar, louve com alegria. Deus me chamou para pregar, pregue com alegria. Deus me chamou para orar, ore com alegria. Se Deus te chamou apenas para você dizer glória a Deus, dê glória a Deus com alegria, irmãos. Faça o chamado que Deus te entregou na sua vida. Pare de fugir do chamado de Deus. Pare de fugir, irmãos, do chamado que Deus entregou a você. Pare de colocar obstáculos. Pare de colocar situações. Não, Senhor, é por causa disso. Não, Senhor, é por causa daquilo. Abandone, deixe, mas viva o chamado de Deus na sua vida. Irmãos, muitas pessoas vão se converter, vão aceitar Jesus através do chamado que Deus deu na tua vida. E se você esconder, escute o que se você esconder o chamado que Deus colocou na sua vida, Deus vai cobrar essas pessoas do sangue da sua cabeça. Se você rejeitar o chamado de Deus, se você esconder o chamado de Deus, Deus vai cobrar o sangue dessas pessoas na cabeça de vocês, irmãos. Então não rejeite o chamado do Senhor Jesus, mas aceite Ele, aceite o chamado de Deus, por mais que você seja perseguido, caluniado, por mais que você seja tratado desprezível, mas aceite o chamado de Deus, porque você vai ter um a quem clamar, você vai ter um a quem recorrer. Quando você estiver passando situações, circunstâncias, você tem um a quem orar, você tem um a quem clamar. Então, irmãos, aceite o chamado de Deus, aceite, não deixe que Satanás faça você retroceder para o mundo, não deixe Satanás fazer você sentir mais prazeres pelas coisas do mundo do que pelas coisas de Deus. Não deixe, não faça isso. Mas aceite o chamado que o Senhor Jesus tem na sua vida. Ele tem chamado lindo na vida de cada um de vocês. Deus tem chamado lindo na vida de cada um de vocês. Mas é preciso que vocês aceitem. É preciso que vocês aceitem o chamado que Ele tem na vida de cada um de vocês. Então eu finalizo a minha palavra pedindo à igreja que levante as suas mãos. Vamos pedir ao Espírito Santo que renove chamados, que fortaleça chamados, que não deixe pessoas pararem. Espírito Santo, Senhor. Pai, eu trouxe a Tua palavra, Senhor, a palavra que o Senhor colocou em meu coração, Senhor. E eu te peço, Espírito Santo, Senhor, Pai, fortalece chamados nessa noite, Jesus. Não é fácil, Senhor, é difícil, o Senhor sabe. Mas Espírito Santo, eu creio, Senhor, que o Senhor pode dar força. Eu creio, Espírito Santo, que o Senhor pode renovar chamados. Então renova chamados nessa noite, Senhor. Renova chamados de pessoas que tentaram esconder, que tentaram retroceder, que Satanás oprimiu, Senhor, e está tentando parar, está tentando desistir, Senhor. Renova chamados hoje, Espírito Santo. Que a Tua presença venha sobre cada pessoa que está, Senhor, com a mão levantada, Senhor, e que recebam forças do céu. Que recebam forças da presença do Espírito Santo. Espírito Santo, Senhor. Oh, Espírito Santo, Senhor, não deixa Satanás, Senhor, fazer os teus filhos esconder o chamado deles, Senhor. Mas renova o chamado que o Senhor colocou na vida de cada um deles, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.